Oi, tudo bem, gente? Graça e paz, como vocês estão? O que eu quero trazer aqui para vocês no vídeo de hoje é sobre tempo com Deus. É sobre você passar o seu tempo com Deus, né? Seja no seu quarto, na sala, mas é você dedicar aquele momento do seu dia onde você entra no jardim de Deus. Bom, eu quero primeiramente falar da história de Davi, não a história inteira de Davi, mas um momento específico da história de Davi, onde ele vai pegar a arca de Deus e ele vai levar essa arca para tal cidade chamada Cidade de Davi, né? Onde Davi queria estabelecer a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é onde habitava a presença de Deus. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. E era onde Deus se manifestava para que pudessem o adorar. E Davi convoca 30.000 homens para acompanhar essa arca até essa cidade de Davi. E, gente, o que acontece no meio do caminho é sobrenatural. Vocês vão entender. Mas o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês, que deve acontecer no seu secreto e que faz parte do seu momento com Deus, é a adoração. A adoração, ela precisa vir, ela precisa estar presente no coração de todos os filhos de Deus, porque os filhos de Deus são verdadeiros adoradores. Mas enfim, Davi estava levando essa arca e o que aconteceu? De repente, um homem, ele toca na arca de Deus, e era proibido tocar na arca de Deus, na arca da aliança, porque as pessoas que tocavam na arca da aliança, onde estava a presença de Deus, as pessoas morriam, literalmente, porque a presença de Deus, ela é santa, e aquele ato daquele homem morrendo representava que não era possível que o homem habitasse com Deus no mesmo espaço. Então, literalmente, aquele homem acabou morrendo quando ele tocou na arca. E o que aconteceu? Isso está lá em 2 Samuel 6. Então, no meio do caminho, um homem chamado Uzá estendeu a mão e tocou a arca de Deus, segurando-a, pois os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, com esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Gente, meu gato. Mili! Sai, Mili, eu tô gravando. Mulher, você vai destruir meu cenário. Então... E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor à arca de Deus, foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu ainda no meio do caminho, que quando o levavam à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de um éfode de linho. Ou seja, o primeiro princípio que nós vemos aqui é a adoração. Aqui diz que Davi, por amor à arca de Deus, ou seja, por amor à presença de Deus, Davi quis levar a presença de Deus até a cidade de Davi, onde lá a presença seria estabelecida e todos poderiam adorar ao Senhor. E a gente vê que Davi, ele se alegrava grandemente na presença de Deus. Ele saltava com todas as suas forças diante de Deus. Grande era a alegria de Davi. Então, realmente, Davi, ele era um adorador, porque ele amava a presença de Deus e ele oferecia a Deus sempre o melhor. Ele sempre pensava na presença de Deus. Ele sempre buscava adorar a Deus com o seu corpo, com tudo que ele tinha.
Davi, amando muito a presença de Deus, ele queria estabelecer a presença de Deus em uma casa. Então, literalmente, Davi teve a ideia de construir uma morada para Deus. E Deus respondeu a Davi, dizendo que ele não edificaria essa casa para ele, mas que o seu descendente a edificaria. E que Deus iria estabelecer o reinado do seu filho, da sua descendência, para sempre. E nós sabemos que quem é o filho de Davi? Quem é o descendente de Davi? O nosso Senhor Jesus, ele mesmo. Jesus é essa pessoa que edifica uma casa para Deus. E de fato Jesus edificou. Você sabia que nós somos chamados de casa de oração? Casa de Deus? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nós precisamos entender que hoje nós somos a casa de Deus, a casa que Davi, o adorador de Deus, queria construir para Deus. Hoje nós somos essa casa, porque Deus disse que os descendentes de Davi edificaria essa casa, e Jesus edificou essa casa. Nós somos essa casa, porque Jesus é a pedra viva e nós somos construídos, edificados em Cristo Jesus. E como casas de Deus, somos chamados a oferecer a Deus sacrifícios espirituais. E isso é a adoração, a oração e a leitura da palavra. O que eu quero dizer é que você hoje é morada de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Se você está em Cristo, se você aceitou Jesus na sua vida, você precisa cultivar este momento de intimidade com Deus, de adoração, de adorar ao Senhor, de orar, de ler a palavra. Uma casa sem adoração, sem oração e sem leitura da palavra, ela não é uma casa de Deus, ela é casa de demônios. Então lembre-se, você é escolhido, você é eleito, Jesus te escolheu, a presença te alcançou, o Espírito veio fazer morada em você. O que eu quero dizer para você é: cultive esses princípios na presença de Deus, porque você é a morada de Deus e Deus habita em você. No segundo princípio da oração, a Bíblia vai dizer que o templo era chamado de casa de oração. E agora nós somos essa morada de Deus, amém? Se você está em Cristo, você é essa morada de Deus. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos cultivar a oração. E olha o que Jesus diz a respeito da oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ou seja, quando nós oramos no secreto, o Deus que vê o que está oculto nos vê. É o nosso momento de intimidade com Deus. Esse é o momento que nós temos o nosso espaço com Deus, onde Ele nos ouve e onde nós ouvimos Ele, e nós somos recompensados por isso. O terceiro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da leitura da palavra, que deve ser realizado no seu secreto, no seu tempo com Deus. Lá em João 15, Jesus vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que nós precisamos saber o que Ele tem nos ensinado. E para que a gente possa guardar os mandamentos de Jesus, nós precisamos ler a sua palavra diariamente. Amém? Porque acabamos nos esquecendo tudo que o Senhor tem nos ensinado. Então precisamos nos lembrar, precisamos meditar nas palavras e precisamos guardá-las e praticá-las. Então Jesus diz
que aquele que lê a palavra, aquele que guarda os mandamentos dele, permanece no seu amor. Tudo isso é intimidade com Deus. Tudo isso é relacionamento com Deus, é estar na presença de Deus. Então, que você possa cultivar o seu secreto com Deus dia a dia. Não abra mão disso. Não abra mão desse tempo com Deus. Ele é importante. Ele define quem você é em Deus. Amém? Eu peço que vocês possam dar like nesse vídeo. Eu peço para que vocês possam comentar. E o que eu queria pedir que vocês pudessem comentar? Dicas do que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. E também algum comentário. Eu aceito até críticas altruístas, tá bom? Se eu falei muito rápido no vídeo, se eu deveria trazer mais detalhes. Enfim, comentem aqui para que eu possa trazer vídeo para vocês. Amém? Fiquem com Deus e um beijo. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. All I can say is holy. Can't get this off my lips. You love me with devotion. You don't kick me when I trip. Yeah, I need a sip from the river. Just wanna get what you giving. Give me unlimited vision and see through the counterfeit. I want the realest. Where he come from, you can't get that with a PJ. It's so full inside this house, I feel like DJ. I can't fight it, let your light come shine on me. Yeah, ain't no hiding, I'm confiding in your peace. Yeah, hey, carrying buckets of shame. Father, I'm saying your name, but so far from